Você já viu aquela discussão no feminismo onde elas dizem assim: imagine um mundo sem homens. Aí tem um contra-argumento que diz: mas são os homens que protegem as mulheres. Aí elas respondem: mas se nesse mundo não tem homem, a mulher precisa ser protegida do quê? Ou seja, o problema da mulher é o homem. O problema do mundo é o homem. Se não existisse homem, a mulher não sofreria opressão. Se não houvesse homem no mundo, não haveria nem guerra, porque o mal reside no homem. Aí eu vejo esse raciocínio e fico pensando, igual o meme do Felco, está certo esse trem? Porque é muito claro pra mim que o mal reside no ser humano, não é exclusivamente do homem. E elas usam muito exemplos masculinos, né, de homens ruins, para dizer que o problema está no homem, que a gente poderia fazer o caminho inverso, olhar na história e ver como mulheres também são más, são cruéis. Não é só homem que oprime, não é só homem que faz guerra. Aí eu, muito incomodada com a situação, fui procurar exemplos na história de mulheres que também foram opressoras. Na própria Bíblia a gente tem o exemplo de Jezabel, que era uma mulher extremamente cruel. E também a filha de Herodias, que pediu a cabeça de João Batista. Na própria história da igreja, a gente tem o exemplo de Maria Sanguinária. A famosa Blood Mary, a rainha maravilhosa que mandou queimar vivo, em média, 300 cristãos, homens e mulheres, não interessou, queimou todo mundo. Temos exemplos de imperatrizes chinesas que mandou silenciar os inimigos, que torturou outras mulheres, que mandou matar pessoas da própria família para perpetuar o poder, sem contar na empoderadíssima Cleópatra, que também mandou matar pessoas da família para perpetuar o poder. Um deles é o próprio irmão dela. A gente quase não tem exemplos de mulheres em posição de liderança sendo cruéis, porque quase não houve mulheres em posição de liderança. Mas onde elas estiveram, ali também há exemplo de crueldade. E também é muito fácil olhar para líderes, né, para reis que foram cruéis, se esquecendo de suas esposas. Porque havia esposas de reis e imperadores que eram igualmente cruéis. Como Agripina, que era esposa do imperador Cláudio, que era famosa por envenenamento, conspiração, manipulação. E por falar em envenenamento, antigamente envenenamento era conhecido como arma de mulher. Porque a gente não tem a força física do homem, a testosterona deles, mas a gente tem a astúcia. O que o homem mata na pancada, a mulher mata na manipulação, na surdina, na sutileza. Outro exemplo é Messalina, esposa do imperador Cláudio, que era famosíssima por ser extremamente cruel. Ah, claro que não podemos esquecer das mulheres que serviram o regime nazista. Jamais esquecer daquelas que o feminismo endeusa tanto, que são as bruxas. Muitas dessas mulheres ligadas a rituais pagãos que ofereciam bebês, que ofereciam crianças. E também daquelas culturas e religiões que têm mulheres como adeptas fiéis, que em seus rituais, a oferta de sacrifício em algumas situações é a virgem. São crianças ou meninas são levadas como escravas para serem estupradas nos rituais. Sim, a liberdade religiosa, vamos respeitar as pluralidades culturais. Que opressão do cristianismo é esse? Ótimo, ótimo. E por falar em estupro, que é uma coisa horrível, é assim, é bestial. Por que não falar das mulheres que foram cúmplices de homens nesse crime? Sim, mulheres que foram aliciadoras, levando presas para predadores. Vi recentemente a notícia de uma mulher que trabalhava numa creche e mandava foto de partes íntimas de crianças para outros homens. Eu fui vendo tanta coisa podre, tanta coisa perversa relacionada à mulher, e eu fiquei pensando, poxa, talvez se elas refletissem no outro lado da história, talvez não chegasse a uma conclusão tão simplista da vida. Mas aí eu parei bem para pensar, poxa, eu tô me esforçando tanto para mostrar assim, sabe, visivelmente, escancarar a crueldade feminina. Mas pensando bem, o próprio feminismo defende o aborto. O que tem de mais cruel comparado a uma mãe matar o próprio filho? Tipo, não precisava ter voltado tanto na história para mostrar coisas óbvias. Basta a gente olhar para hoje. Eu não tenho nenhum problema em concluir que o homem pode ser cruel, opressor, mau. Tem homem que é tóxico mesmo, que é perigoso, que é violento, enfim. Mas dizer que o sexo masculino, ali reside a maldade, é muita cara de pau. Gente, nem mulher se aguenta. Como que vem falar pra gente de um mundo só com mulheres? Quem iria nos proteger, nós mulheres, das próprias mulheres? Deus me livre, um mundo só de mulher. Tá repreendido. As mulheres não são menos más, elas só têm menos força.
ter poucos exemplos de mulheres em posição de liderança sendo cruéis só mostra que as mulheres tiveram pouca oportunidade de serem tão cruéis quanto os homens. Então, para com essa balela aí, dizer que o problema da mulher é o homem, o problema do mundo são os homens, quando na verdade o problema está no ser humano, o problema é o pecado que reside no coração de todos nós, no seu, no meu, e que se não for Deus para refrear isso aí, minha querida, a gente devora uns aos outros, a própria mãe devora o filho. Se não for a graça de Deus refreando o coração do homem e da mulher também, a própria mãe vai matar o próprio filho na barriga com a injeção de cloreto de potássio no coração. Mata o próprio filho com uma parada cardíaca. Diga-se de passagem que a própria mãe matar o próprio filho é muito comum na história. Delas usarem inúmeros métodos pra matar o bebê dentro da barriga. Aí eu cheguei à conclusão, não tem como, sabe? Não tem pra quê, por quê provar pro feminismo que as mulheres são cruéis. Tá na cara.